Troquei a camisa para parecer que é outro dia para enganar o YouTube, porque o YouTube acha que eu tiro meus conteúdos de um banco de vídeo, que já estão tudo pronto, né? Então a crítica o YouTube tinha dado para mim que era assim, né? Pareciam que era muito fáceis de fazer, era muito igual e era tirado de um banco de vídeo que eu já tinha os vídeos lá e ia tirando e postando. Esse que eu estou fazendo é o sexto vídeo hoje que eu vou postar. Como que eu posto 6 vídeos? Vou dizer. 2 capítulos pequenos do Boêmios Errantes, né? 2 capítulos. São 2 vídeos. Aí eu filmei a minha mãe lendo o caderninho de anotação de coisas que ela escreveu há bastante tempo. Às vezes ela abre para reler. Falei, deixa eu filmar, mãe. Filmei 2 capítulos do caderninho dela com a voz dela lendo. Postei, já deu 4 vídeos. Aí eu fui no supermercado, voltei. Aconteceu um negócio que envolvia bebida e eu tô lendo o Boêmios Errantes. Aí eu cheguei, contei e dei um parecer sobre o que eu tô lendo, esses capítulos. Cada dia eu tô lendo 2 capítulos. O parecer, mostrei o livro físico, essa coisa de compartilhar não só o audiolivro, mas compartilhar o livro físico. Eu acho interessante. Eu moro em Botucatu, existe uma biblioteca municipal, sabe? Tem livros, é interessante as pessoas saberem o que rola, por exemplo, na cidade de cada um. É interessante. Agora, por que eu estou gravando o 6º vídeo hoje? Porque eu sou um maníaco, porque eu quero gravar onde eu estou me filmando? Eu não tiro o celular dentro de casa, né? Eu não fico filmando. Existe sim um conteúdo. Eu falei sobre 4, né, 2 capítulos de um livro e 2 capítulos de um texto com a voz da minha mãe. Já são 4 vídeos que eu fiz. Por quê? Porque o dia tem. A gente dorme 8 horas, ó, a matemática de novo. 16 horas, provavelmente 16 horas a gente fica acordado. Se o dia tem 24 horas, 16, 16 horas a gente fica acordado. Nessas 16 horas, eu estando em casa fazendo as coisas, de repente eu gravo um vídeo de alguns minutos. Por que não? Tem um conteúdo, tive uma ideia, às vezes é uma ideia criativa. Bom, vamos lá. O que eu quero mostrar é os bastidores do meu canal. Como seriam os bastidores do meu canal? As informações que só o dono do canal tem acesso. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês uma curiosidade. É uma ferramenta, então eu entro, por exemplo, aqui no canal, deixa eu colocar, eu vou entrar tudo de novo para vocês verem como é que é essa ferramenta. O canal de todo mundo que tem um canal, se é ativo, sabe disso. Não é monetizado, então partes das ferramentas. Mas vamos dizer que às vezes a pessoa não mexe nisso e ela não sabe que tem essas informações, né? Então, o meu canal hoje, quer ver? Vamos ver. Essa informação, acredito que está em aberto. Vamos ver. Essa informação, acredito que está em aberto. Vamos lá. Colocar os óculos, né? Então, o que aparece para mim aqui, né? Então, aqui tem em cima aqui, criar, né? Tem um mais, tá aparecendo? Criar. Se eu bato aqui, ele vai abrir para eu postar um vídeo. Aqui o sininho, por exemplo, quando eu recebo a notificação se alguém curtiu. E me ferrei. Como é que eu vou fazer? Vou ter que entrar de novo no Facebook. Entrei no Facebook. Aí eu entro no meu vídeo aqui, pronto, já entrei. Agora eu vou esquecer. Isso, já entrei no meu canal. Isso. Eu tinha fechado o canal. O sininho tá aqui, em vermelho. Tá aparecendo lá? Isso, alguém curtiu sua resposta. Aí a Silma escreveu aqui, só pensam em vinho. Aí o amigo que eu comentei outro dia, que ele é bem no TikTok, ele é um sucesso. Ele é um bonequeiro. Ele mexe com fantoches, só que a linha de
manipulação dele é chinesa, né? A técnica. Então, o canal dele chama Mano Viu Bonecos. Ele fala só sobre política. Eu odeio política, mas eu de vez em quando vejo e aqui eu sigo ele, aparece, né? Aparece, eu cliquei lá no sininho, né? Então, às vezes eu olho porque ele é meu amigo aqui de Botucatu, pessoal. Aí eu postei os vídeos da minha mãe, alguém curtiu, a Silma aqui, ó, tá vendo? Vai aparecendo para mim. A Angélica aqui, tá vendo? Ó, do Ítalo Calvino. Então eu vou lá e respondo. Aí tem outros ícones. Aqui tá os mais recentes em alta, mais antigos. Aqui tá os views, vou pôr em vídeo. Nem em vídeo, vou colocar início. Início. É assim que aparece para mim, ó. Aparece o meu vídeo de abertura e as últimas postagens aqui. Os vídeos, as últimas postagens. Então o que eu quero dizer que ninguém tem acesso é aqui, ó. Personalizar canal, gerenciar vídeos, comunidade. Então eu ponho personalizar canal. Aí eu estou entrando onde ninguém entra, só o dono. Aí aparece aqui do lado, painel, conteúdo, analytics, comunidade, papapá. Tem até também direitos autorais, se alguém reclama, né? Bom, vamos ver. Aí, ó, tá aqui a personalização do canal. Se eu posso mudar, né? O meu ícone, o banner em cima, mas eu ponho em comunidade. Aí, pronto. A Silma apareceu aqui. Tão bêbados que mal perceberam o fogo. O estoico Dene deixou tudo por conta dos bombeiros. Eu vou responder já, mas vamos ver aqui, Analytics. Visão geral. Seu canal teve, eu já passei dos 10 mil. Nos últimos 28 dias, seu canal teve 9.760, 9.800 visualizações. Há 2 semanas atrás tinha passado dos 10 mil visualizações em um mês. Então, aqui está um gráfico do dia, essas coisas. Isso ninguém vê, só o dono do canal que pode ver isso daí. E daí o que que acontece? Eu vejo assim, tá subindo a visualização, muito bom. Mas o que me interessa mais é aqui, ó, o público. Aí eu tenho usado muito pouco isso para me nortear, mas eu fico contente que eu comecei a observar assim, ó, idade e gênero, né? No momento, 84% são mulheres que acessam meu canal e 15% são homens. Quando há 2 semanas atrás estava em 92% mulheres e 8% homens. Aí, vamos olhar aqui. Vamos ver. Aqui, isso. Eu fico contente porque, primeiro, isso é um norteador, que tipo de conteúdo que eu gero. Então, se eu li Carson McCullers, se eu li Harper Lee, se eu li Lígia Fagundes Telles, a conclusão que eu vou chegando são autoras, são mulheres, li Clarice Lispector, mas esses tempos eu li O Sol é para Todos, Harper Lee. Li Coração Caçador Solitário, Carson McCullers. Li As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Subiu o público feminino. Perceba, 92% público feminino e 8% masculino. Agora, eu comecei a colocar o Steinbeck. Começou a aumentar o público masculino de novo. Antes, nunca, sempre era mais mulher. Teve uma época que era mais homem do que mulher. Aí inverteu e ainda era tipo 55%, 45%. Foi subindo, chegou a 92%. Então, eu não fiz de propósito, não é nada, porque primeiro que a literatura, eu gosto de comédia romântica, eu gosto. A trilogia do Calvino. O ápice foi isso. As mulheres gostam do Calvino também, que é um autor homem, né? E no caso, eu entendo que eram autoras antes. Antes dele foi a Lígia Fagundes Telles com As Meninas, né? E eu vinha de uma
remessa de Harper Lee e Carson McCullers, né? E Uma Estranha Castanheda. Então eu senti que o público feminino... Aí a conclusão que eu chego assim, primeiro, mulher lê mais que homem. Não estou fazendo média com mulher nem nada. Eu estou mostrando aqui. Aí eu fiquei contente, eu falei, não, é interessante. Porque se eu tivesse muito tóxico, sabe? Os homens muito tóxicos, com, sabe, conteúdo de arma, de musculação, um papo pesado. Não que eu não tenha, não é isso. Eu quero dizer, primeiro, que o conteúdo que eu estou lendo de audiolivro atrai um público. Então, é mais mulher, porque mulher lê mais mesmo, e conteúdos sensíveis. Mesmo as poesias que eu hora ou outra eu publico, como Alejandra Pizarnik, é uma autora. A outra, aquela Wisława Szymborska, mulher também, autora. Agora eu escolhi o tema, sabe aquela coisa? Hoje é a Semana das Mulheres, nós vamos ler autores mulheres, né? Não, não tem nada disso, é a melhor da literatura que está rolando e o meu público gosta da melhor. E mulher lê mais que homem, é só isso. Então, esse feedback que a gente tem no canal, qual que é o público? Agora eu vou falar as idades. As idades teve antes, acho que tinha uma faixa etária maior e era mais parecido com a minha idade. Agora está um pouquinho menos e eu tô contente porque está subindo um público, que é meio meu público-alvo, assim, por tabela. Porque se eu coloco que é para a pessoa que tem baixa visão, eu tenho um público e eu faço um produto oral, né, de livros de leitura. E esse público não comenta. Quem comenta é quem tem, por exemplo, uma baixa visão, mas consegue ler ainda, consegue ler os comentários, estão ali. Agora, quem tem mais dificuldade ou não consegue enxergar, só ouve, e às vezes a outra pessoa coloca o audiolivro, essas questões, acabam não comentando. Então eu não tenho aqui esse feedback. Mas quando aparece, por exemplo, o gênero, feminino ou masculino, e depois a idade, eu vou ler a idade. E daí começou a aumentar um público, daí acima de 65 anos começou a aumentar, que era muito pouco. Todos os públicos são pequenos. Na realidade tem uma faixa etária aqui, quer ver, ó? De 35 a 44 anos, que é o público forte. Antes estava até maior, esse de 35 a 45. Eu tenho 54, vou fazer 55, entendeu? Mas o público acima de 65 anos começou a subir bastante. O público acima de 65 anos, ele é maior do que o público de 13 a 17, é pequeno. De 18 a 24 é 0%, tá me dando. Eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Será que eu consigo? Vamos lá, ó. De 13 a 17 anos é 1,6%. De 18 a 24, o pessoal não está ouvindo nada do meu canal. Não tem. 18 a 24 parou de ler. Só quer namorar. Não quer saber de nada. De 13 a 17, 1,6. Daí de 25 anos a 34 anos, subiu. De 25 aos 34. Virou 4,2%. De 35 a 44 anos, 67%. Isso aqui teve muito maior, viu? De 35 a 44. Deu uma decaída. Mas isso eu acho legal ter dado uma decaída aqui para poder subir, ó, 45 a 54. Eu tenho 54. 11% subiu também, ó, subiu mais. Tá subindo esse um pouquinho, esse deu uma descida, porque antes era só esse público de 35 a 44 anos. E a maioria mulheres, era mais, era 92%. Está crescendo um pouco de 45 anos a 54 anos, aí de 55 a 64 está pequeno, 2,3. A partir de 65 anos, 13,7, quase 14%. Isso para mim é uma notícia ótima, porque acima dos 65 anos, a visão começa a ficar mais debilitada. Então tem um público
acima dos 65 anos crescendo e usando o meu canal para ouvir audiolivros. Então eu fico muito contente com esse retorno, né? De estar crescendo esse público acima dos 65 anos. Então eu estou fazendo um serviço, né? Um serviço comunitário assim, e aqui é o retorno que a gente tem, né? Como é que eu falo? O retorno que eu falo. Tem mais coisas aqui de análise, né? Mas o que eu tenho usado sempre é assim, ó. Eu tenho usado público, né? Público e público conteúdo. Será que é o conteúdo? Me perdi. Aqui eu não tô. Eu me perdi completamente. Visão geral, né? A visão geral eu tenho usado assim, tá subindo aqui. Tá subindo. Porque teve a 6.500, teve a 7 e pouco, 8, daí passou dos 10.000, tudo em 28 dias de visualização. Aí aqui fala qual que foi o dia, fala o horário. Isso eu não tiro proveito. Aqui fala os vídeos que são mais visualizados ultimamente, eu acho. Aí é lógico, Harper Lee, as meninas, Lígia Fagundes. O Lobo da Steppe é um sucesso, assim. Dá para ver também que tem muita visualização. Saramago, ó, Lígia Fagundes Telles, né? E daí eu vejo o público também, como eu falei. Antes eu via de onde vinha, como que eles achavam, né? As pessoas achavam popular entre diferentes públicos. Bom, em suma. Aqui os dias da semana, isso também para mim não importa, o horário, isso é muita informação. O que me interessa, quem visualiza, não inscritos é bastante gente, inscritos é pouco. Mas isso para mim não norteia nada. O que me interessa se o meu público é o gênero, feminino ou masculino, a porcentagem, a faixa etária, como é que tá. E no caso, como é que progride, porque assim, tudo bem, eu tive um feedback, o meu público. Não que eu vá gerar coisa específica para o meu público, porque eu não sou desses, né? Não é essa a pegada. Porque imagine, se eu tivesse que administrar isso e falar assim, meu público é feminino. Não, o meu público é um público de literatura, que gosta de ouvir a minha voz lendo, ou às vezes as minhas criações eu vou pôr aqui de fundo. O meu guache, outro dia eu citei que era um guache. Mas eu não filmei direito ele. Não filmei ele direito, sabe? Acho que a posição não tá boa também. Isso, que é um guache. Eu vou mostrar o guache de perto. Aqui, ó. A pintura de perto, tá vendo? Eu falei que era o Guache Talens, que é um guache alemão, né? É meio impressionista essa pintura, tá vendo? Ela é grande. Se for ver do meu lado aqui, ó, dá pra ver que é uma pintura grande. É um papel fabriano, sabe? O cupim já atacou também, ó. Aqui tem muito cupim. E é um papel bom, papel fabriano. Eu não gosto de assinar, não sei assinar, escrevi um negócio assim, que nem hieróglifos aqui, Maciel, e não pus a data. Em suma, né? Aí o que acontece? Vamos deixar a mão ali. O que me interessa hoje, essa experiência desses anos tendo o canal, dessa análise sobre o público, né? Gênero, idade, quantidade de visualizações por mês, põe 28 dias. Por mês, isso interessa para ver se está subindo. Agora, essa coisa de manipular, de tentar fazer um conteúdo direcionado para a mulher, para ver se sobe o conteúdo. Não, meu amigo, não tenho essa intenção
de aumentar a visualização do meu canal. Eu quero que aumente, mas eu não faço para aumentar de jeito nenhum. Eu leio aquilo que eu estou com vontade de ler, que eu gosto. Não tenho orientação nenhuma, eu não tenho esforço além para tentar agradar alguma coisa. Lógico, eu tenho feedback aqui e uma relação por postagem. Tem essa coisa que eu mostrei que as pessoas não têm acesso a essas informações. As pessoas sabem quantas pessoas têm inscrita no canal, quantos vídeos tem no canal. Tem muito vídeo. Eu não vou lá procurar para falar, tem tanto, 2.000 vídeos, sei lá. Já deve ter batido isso daí. Inscritos, sei lá, quase 4.000, alguma coisa assim. Não sei se estou falando besteira. Então isso é o norteador, mas o que me interessa, primeiro é ouvir o meu coração, que eu tenho vontade de ler. Aí eu vou vendo. Então se o William Faulkner não estava rolando, né, aquele santuário, aí dei uma parada. Eu mesmo senti vontade. O cemitério, eu li o cemitério, estava com muita vontade de ler o cemitério. Então, às vezes a pessoa não acompanha, não vai acompanhar todos os vídeos. Falei, esse é o 6º vídeo. A pessoa não precisa ficar vendo os meus vídeos o dia inteiro. Se eu tenho essa mania de achar um conteúdo novo, um motivo, às vezes fazendo, os conteúdos estão aí. A pessoa dá uma olhadinha e fala, eu quero ver esse, outro, né? Então as pessoas não precisam ficar vendo. O que eu mostrei agora foi isso daí. E eu sinto que oscila. Então, o que acontece? Fico contente de ver que acima de 65 anos está aumentando. Antes não. Antes era tudo igual. Está aumentando. Então, é lógico, se começa a aumentar um, vai diminuir o outro. Então, a faixa etária de 35 a 45, acho que é isso, de 10 em 10 anos. Ou 44, não sei. 35 a 45, esse é o forte, né? E mais feminino do que masculino. Agora, eu continuo produzindo, gravando. Agora eu senti que diminuiu um pouco as mulheres. Eu acho interessante. No caso, comecei a ler John Steinbeck. Acho interessante também diminuir, de balancear. Fico contente dos homens estarem lendo também, gente, né? Lendo. Que eu estou lendo sem segunda intenção. Eu não estou lendo para mulher ou para homem. Eu estou lendo para mim a literatura que eu acho muito importante e que não seja tão grosso, que eu consigo me programar. Então, esse 6º vídeo que eu vou postar hoje no canal YouTube, que acho que eu tiro os vídeos fáceis de um banco de vídeo e posto, e também tem problemas didáticos, talvez, não ser editado, parecem fáceis. E são mesmo. Se fosse difícil, tinha algum problema, né? É espontâneo. Então, é isso. Eu mostrei os bastidores. E fico contente, porque a partir do momento que eu vejo que prevalece alguma coisa, e daí passa um tempo, eu vou postando conteúdo, e vejo que modifica, falo, opa, está acontecendo uma coisa diferente. O que eu assustei é que aumentou o número de mulher, no caso, foi para 92% há 2 semanas atrás, quando eu estava na trilogia do Ítalo Calvino. E a faixa etária era mais de 35 a 45 anos, tinha mais gente, é maior. Agora diminuiu um pouquinho e começou a aumentar acima de 65 anos. Fiquei muito contente. Então, qual que é a informação boa? Está aumentando o público acima de 65 anos. Fico muito, está aumentando mesmo, comparado ao outro público, é maior. Maior do que os mais jovens. Acho genial isso. Então é lógico que as mulheres vão ter que diminuir muito, vão diminuir um pouco. As mulheres? Não, a idade. Aquela idade de 35 a 45. Acho uma ótima idade, 35 a 45, né? Mas acima de 65 anos está crescendo, olha que notícia boa. E também, quando eu estava lendo a trilogia do Calvino e eu vinha de outros vídeos, estava 92% de público feminino.
Falei, olha, mulherada, ó, né? Parabéns. Mulher lê. E lê clássicos e coisas boas. É isso, pessoal. O problema é que os homens não lêem. É esse que é o problema. Né? Porque aqui eu não estou mostrando homem musculoso sem camisa, não estou falando sobre fitness, sabe? Aqueles aparelho de ginástica, não estou falando como perder peso, sabe? Essas coisas que de repente o pessoal entendeu? Não, eu estou falando sobre leitores. Dentro dos leitores, as mulheres são a maioria. Eu não sei se em outros canais, né? Que trabalham, qual é o feedback, porque eu não vi ninguém abrir como é que eu vou dizer, o disco rígido do canal, essa coisa que só o dono do canal vê, do público dele, essas coisas. Eu não vi ninguém. Eu estou abrindo, eu achei, esse é o 6º vídeo que eu estou publicando hoje, porque eu pensei, falei, puxa, agora achei que já está maduro, eu posso falar sobre isso e mostrar isso. É interessante, né, você que está assistindo, saber desse conteúdo, essa identificação, é interessante, não só para o criador de conteúdo. E que eu digo que eu não dou a mínima no sentido assim, eu não vou modificar o meu conteúdo. Na realidade, estou assistindo. Teve época que tinha menos, depois mais. Isso, está oscilando, tem a ver com os tempos. Não sei se vocês viram aquela estátua do Banks. O Banks é aquele grafiteiro famoso, que ninguém sabe quem ele é. E de repente ele fazia umas pichações, uns grafites assim muito legais, uma menininha com uma bexiga assim em forma de coração, uma coisa assim, cara com uma metralhadora saindo flor. Aí agora eu vi uma estátua que ele pôs em Londres, que é um nacionalista, assim, é o Trump perfeito, né? A bandeira tá cobrindo o rosto dele, assim, ele tá dando um passo, assim, vai cair fora do pedestal, tá de terno e gravata, segurando a bandeira cobre o rosto. E eu achei interessante, isso está bombando, assim como o Banks foi inteligente, né? Então ele não precisa fazer aquela estátua. Parece que a estátua é pequena. E daí eles tiram uma foto com a visão assim, parece que é uma estátua de verdade. Então provavelmente ele fez em 3D, algum ajudante dele, funcionário, modelou a ideia dele, que o Banks é assim, né? E imprimiu numa impressora 3D alguma coisa. Então não se trata de fazer uma estátua tão perfeita. Se trata da ideia dele. Desse nacionalista tá cego com a bandeira e marchando a ponto de cair do pedestal. Genial. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma ideia de público, de conteúdo que é posto e de repente aquilo viraliza, depois sossega de novo, aparece outra coisa. Então estou dando um exemplo que a gente não pode ligar para isso. De vez em quando é mais um, de vez em quando é outro, a gente vai gerando público. Entende? Então a demanda, essa coisa, oferecendo vídeos conversando assim, não dá, muito longo uma conversa, entendeu? Totalmente outside, né? Então eu vou parar, esse é o 6º vídeo que eu estou publicando por hoje. Pode parecer até doentio, mas sinto muito YouTube, sinto muito. Você, YouTube, é algoritmo para vender as coisas. Meu conteúdo não tem comercial, as pessoas preferem que não tenha comercial, e aí? E não vem de um banco de dados, de um banco, um banco de dados como você, que analisa as coisas, tipo assim, filma com o celular, não tem edição, logo não tem uma coisa didática, né? Então, tá aí. Vou deixando na nuvem material compartilhado de artista, de amigo, de irmão, do que, olha, eu vi uma poesia, vou ler, você conhece esse autor, olha que legal. É isso, YouTube.